mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por sua palavra. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E nós pedimos ao Senhor, encarecidamente, que o Senhor abra os nossos olhos para contemplar a beleza da tua palavra. Abra os nossos ouvidos para ouvir com clareza a voz do teu Espírito falando através da palavra. Cative o nosso coração, nos quebrante, nos convença, nos mude para o louvor da tua glória, para que o Senhor seja honrado, engrandecido e amado durante toda a exposição desse texto, e que a tua igreja seja pelo Senhor edificada. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pela graça de Deus, a nossa igreja, desde já de uns 2 anos para cá, tem tido muitas crianças. Né? Então, quando você começa a ouvir barulho aí, saiba que tem criança aqui dentro. E você tem percebido que está multiplicando, né? Isso é bênção de Deus. Tá? Hoje de manhã eu estava vendo as crianças cantarem aqui na frente, e nós devemos nos alegrar por isso. Infelizmente, às vezes, a igreja, ou o povo de Deus, não dá tanto valor quanto deveria dar às crianças. Às vezes, nós parece que colocamos as crianças em segundo plano na igreja. Parece-me que as crianças não fazem parte da igreja. Alguns de nós dizem assim: as crianças são a igreja do amanhã. Bem, se elas são o da manhã, o que elas são hoje? As crianças fazem parte da igreja hoje. Os nossos filhos são povo de Deus. Ou você tem coragem de dizer que o seu filho não pertence a Deus. Mas essa visão errada acerca das crianças não é uma visão nova, isso é antigo. No texto que nós vamos fazer a exposição nessa noite, nos mostra um episódio em que os pais, levando seus filhos para que Jesus pudesse orar por eles, abençoá-los, os discípulos fazem o quê? Justamente repreende e manda os pais embora, não deixando que os pais aproximassem com as crianças. Porque qual que é a ideia? Vai dar trabalho? Vai ficar a criança chorando aqui? Nós temos coisas sérias para conversar aqui, coisas sérias de adulto. Nós temos que ouvir a mensagem do mestre. O mestre tem coisas mais sérias para tratar agora do que tratar com as crianças. E eles então simplesmente mandam os pais ir embora com as crianças. Lucas vai deixar isso mais claro, que ele manda as crianças ir embora. E dá a entender que eram crianças bem pequenas. Lucas usa uma palavra que se refere a bebês, tá? Provavelmente crianças de peito. E isso fica mais claro, porque no versículo 16 fala que Jesus tomou elas nos braços. Então dá a entender que eram pequenas mesmo. Tomou elas no braço, impondo-lhe as mãos e as abençoaram. Agora, algumas coisas precisam ficar claras nesse texto. Primeira coisa é que as crianças fazem parte do povo de Deus. Isso tem que ficar claro. As crianças não são a igreja de amanhã. A igreja do Senhor Jesus contém criança, adolescente, usando uma nomenclatura da nossa geração, porque na Bíblia não tem adolescente, tem criança jovem ou criança e adulto. Mas criança, adolescente, adultos, idosos, essa é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus contempla todas essas pessoas. E observe quando Jesus manda que trouxesse as crianças, repreende os discípulos, e o texto diz que o Senhor Jesus ficou irado. Isso quer dizer que ele ficou profundamente irritado com a atitude dos discípulos em não dar atenção e valor às crianças como deveria dar. Está bem claro isso aqui no texto. Então eles trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Ele ficou profundamente irritado com a ação dos discípulos, porque foi uma ação irresponsável. Eles não prestaram atenção no que estavam fazendo.
Jesus então diz claramente: deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Presta atenção no segundo detalhe do texto. O texto está dizendo que as crianças serão do reino de Deus. Isso aqui é importante por alguns motivos. Porque serão pressupõe que elas estão aqui, mas ainda não são. Porque muitas vezes nós achamos o seguinte: quando elas crescerem, então elas vão fazer parte das bênçãos do reino. O texto não diz isso. O texto está no singular. E Mateus e Lucas, que tratam do mesmo episódio, contam a mesma história, vão usar o mesmo verbo no singular. Dos tais é, não serão, é o reino de Deus. Esse é um dos motivos porque nós, da Igreja Presbiteriana, batizamos criança. Porque nós cremos que os nossos filhos fazem parte da aliança. Nós cremos que os nossos filhos fazem parte do reino de Deus. Nós cremos que os nossos filhos fazem parte da Igreja de Deus. Porque o batismo é para o povo de Deus. O batismo é o sinal de que você pertence à Igreja de Deus. O batismo é a marca de que você faz parte da aliança do povo de Deus. Se nós negligenciarmos o batismo dos nossos filhos, nós estamos dizendo que os nossos filhos ainda não são povo de Deus. Ainda não pertencem ao povo de Deus. Quando crescer, quando tiver condições de tomar uma decisão, aí sim elas vão pertencer ao povo de Deus. Mas não foi essa a interpretação de Jesus. E isso tem outras implicações a respeito das crianças que morrem na infância. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu quero chamar a atenção de que Jesus está colocando as crianças no lugar certo. As crianças pertencem ao reino de Deus. Segunda questão que esse texto mostra é a atitude dos pais. O texto diz que os pais levaram as crianças até Jesus. Os discípulos, erradamente, os mandaram embora. Mas a responsabilidade de levar crianças a Jesus é dos pais mesmo. A responsabilidade é dos pais. Quando nós batizamos criança, por exemplo, você já viu o pastor perguntar alguma coisa para as crianças? Você concorda? Elas ficam olhando para mim assim, tá? Algumas ficam tranquilas na hora do batismo, outras nem tanto. Mas nós perguntamos para quem? Para os pais. E senhores pais, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando você batiza o seu filho, você está fazendo algo muito sério. Porque o batismo é um sinal visível do pacto, da aliança. E quando você batiza o seu filho, aí o pastor, seja eu, qualquer ministrante, vai te fazer uma série de perguntas. Perguntas como: você promete orar pelo seu filho? Orar com ele, ensinar a Bíblia para ele, trazê-lo na igreja, dar bom testemunho? Eu ouço um monte de gente dizer sim, 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 sim. Mas, às vezes, na prática, não faz isso. Na prática, não lê a Bíblia com o filho, não ora com o filho, não traz filho na igreja, não traz filho na escola dominical. Mas fez um pacto, fez uma aliança. Isso é coisa séria. Agora, a responsabilidade é sempre dos pais. É sempre dos pais. Você que tem que trazer o seu filho na igreja, orar com o seu filho, ler a Bíblia para ele, evangelizá-lo, dar bom testemunho. E não adianta dizer, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Você precisa mostrar o evangelho de Cristo na sua vida para o seu filho. Quem tem que discipular o seu filho é você. Isso é responsabilidade sua. Você não pode colocar nas costas da igreja aquilo que é da sua responsabilidade. A responsabilidade de discipular é dos pais. A responsabilidade de evangelizar é dos pais. A igreja está aqui para dar suporte, para dar apoio. Mas foi a você que Deus confiou essa responsabilidade. Essa responsabilidade. E Jesus, então, repreende os discípulos porque eles estavam impedindo os pais de cumprirem aquilo que é da sua responsabilidade. Levar as crianças até Cristo.
E aí você entende por que tamanha indignação do Senhor. Porque os discípulos estavam repreendendo os pais de fazer o que é certo. Mas isso é porque tem uma visão equivocada do lugar das crianças no reino. O lugar das crianças no reino de Deus. É uma visão totalmente equivocada. E dentro do princípio bíblico, os nossos filhos têm um lugar de destaque no reino de Deus por causa da nossa fé. Por exemplo, o que diz lá, 1 Coríntios capítulo 7, acho que versículo 14, ele vai dizer que por causa dos pais, os filhos são santificados, por causa dos pais. Isso quer dizer que há uma bênção especial do Senhor para os seus filhos, por causa da sua fé. Agora, você é responsável em cuidar do seu filho do ponto de vista bíblico. Você é responsável. Isso é uma coisa muito séria. Porque Deus vai cobrar de vocês. Vai cobrar isso de mim, vai cobrar isso de nós. Porque essa responsabilidade cabe a nós. E os discípulos não estavam entendendo isso. E é por isso que nós cremos que a criança, quando morre, ela vai para o céu, não porque ela seja perfeita, não porque ela seja bonitinha, cheirosinha, nada disso. Nem Jesus nunca diria, ele concordaria com isso. Jesus teve um apreço pelas crianças, mas ele sabia quem eram as crianças. Nós lemos hoje a liturgia, o Salmo 51. E nós lemos no versículo 5, quando o salmista admite: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. O que diz lá em Romanos, capítulo 3? Que não há um justo sequer. Todos se afastaram do Senhor. Não há um sequer. Todos pecaram. E destituídos todos estão da glória de Deus. As crianças são pecadoras, não só porque elas praticam o pecado. Porque às vezes você vai indagar. Né? Ontem eu vi a Maitê. Aí você olha para a Maitê e se eu falar assim, sua pecadora, alguém vai dizer: ela não fez nada, pastor. Ainda não deu tempo, quer dizer, não sei, de repente esses dias já deu. Mas por que eu posso olhar para ela e dizer: sua pecadorazinha? Porque ela é. Porque em pecado me concebeu minha mãe. Ela já nasce com debaixo, eu sei, não fica desanimado não, Marlon, mas você também nasceu assim. Ela já nasce debaixo da maldição da queda. Ela já nasce. Por isso que alguns dos filhos de vocês aqui ficam embirrados, mesmo bem novinho ainda, são teimosos. Por isso que bem novinho ainda, você tira um brinquedo da mão dele para você ver o que ele faz. Ou tira o brinquedo da mão dele e dá para o outro amiguinho para ver o que ele faz. E tira do amiguinho e dá para ele para ver o sorriso que ele abre. E daí você fala: miserável. Aí você percebe o quanto ele é pecadorzinho. Então, nada, a Bíblia, nenhum lugar na Escritura traz alguma conotação de que as crianças vão para o céu porque elas são bonitinhas, cheirosas e sem pecado. A Bíblia não diz isso. Ninguém entra no céu se não for lavado no sangue do Cordeiro. Quando a criança morre, ela tem que lavar-se no sangue do Cordeiro para poder entrar no céu. E isso é muito importante entender isso. Há, às vezes, uma discussão no meio teológico se todas as crianças que morrem vão para o céu. Alguns vão dizer só aquelas que são escolhidas. E eu acho que todas as crianças que morrem, só morrem as crianças que Deus escolheu. E eu descobri essa semana que eu não estou sozinho nessa interpretação. John MacArthur pensa da mesma forma. Charles Hodge, o maior teólogo sistemático da história da igreja presbiteriana, pensa da mesma forma. O filho dele pensa da mesma forma. A igreja presbiteriana da América do Norte, da mesma forma. Mas ninguém pode dizer também que não é, porque a eleição é um mistério. Só estou dizendo o que eu acho. Que só morre aquelas que Deus escolheu.
Esse é o entendimento que eu tenho, porque Jesus disse que delas é e não será o reino do céu. E ele está falando de bebê aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que o Senhor tem um apreço especial com as crianças. Se você lembrar, no capítulo 9, nós já fizemos uma exposição desse texto, Jesus usa a criança como ilustração. Os discípulos estão ali discutindo quem era o maior entre si. Eles estão discutindo. Aí Jesus pega uma criança e coloca no colo, no capítulo 9, versículo 36. E ele coloca ela ali no colo e ele começa então a repreender os discípulos. Mas aquela criança era um exemplo de alguém que não pecava conscientemente. Essa é a diferença. A diferença de uma criança para um adulto é que ele peca, ele é birrento, ele faz tudo isso. Mas ele não faz isso com a maldade e a consciência que você faz. Ele não faz igual. E por isso que criança é um exemplo para muita coisa para nós. Criança briga, mas passou meia hora, elas estão bem. Ela perdoou, está brincando, estão rindo, estão de boa uns com as outras. E é importante observar as crianças desse aspecto, e a Bíblia usa isso como exemplo. Mas, eu vou destacar isso daqui a pouco, o ponto que Jesus está destacando em primeiro lugar é que o reino é das crianças. E você precisa dizer isso para o seu filho. Dizer para o seu filho que elas fazem parte do reino de Deus. Viu, criançada? Vocês fazem parte do reino de Deus. O Luca abriu um sorriso grande agora aqui. E precisa saber disso. Elas fazem parte, não vai fazer, o texto não está dizendo isso. Delas é o reino de Deus. E Jesus continua. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Agora tem uma segunda lição importante nesse texto. O que o Senhor quer dizer com isso aqui? Eu já mostrei para os irmãos que as crianças não são sem pecado. As crianças não são inocentes. Elas são pecadoras desde o seu nascimento. Então, de que forma eu preciso ser como uma criança para entrar no reino de Deus? Eu preciso ser dependente de Deus como a criança é do seu pai. Observe, os discípulos repreenderam quem? Os pais. Quem que levou as crianças até Jesus? Os pais. Quem estava indo embora com as crianças? Os pais. Porque as crianças dependem 100% dos seus pais. Para você entrar no céu, você precisa depender 100% do Senhor Jesus Cristo. Há um contraste interessante nessa história, se você observar o contexto. Vamos ver isso no próximo sermão, mas a partir do versículo 17, Jesus tem um encontro com um jovem rico. E esse jovem rico, na sua prática externa, talvez ele estivesse até melhor do que muitos de nós. Quando Jesus pergunta para o jovem rico se ele obedece os mandamentos, ele fala que sim. Ele fala, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu obedeço pai, mãe, eu faço tudo certinho. Mas Jesus sabia que aquele jovem não era tão certinho assim. Ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Jesus então aperta ele quando diz, então tá, vende tudo que você tem e me segue. E ele foi embora triste, porque possuía muitas riquezas. Mas onde é o contraste? Observe, esse jovem rico, ele vai embora sem esperança do reino de Deus. Agora, para a criança, Jesus diz, dela é o reino de Deus. Mas é porque esse jovem rico, ele confiava na sua riqueza. Essa questão de confiar em qualquer coisa e ou depender de coisas de que não ser o Senhor, isso é algo muito sério na Escritura. E por isso que o Senhor usa a criança como uma ilustração de que para ir para o céu você precisa ser dependente do Senhor. Tanto que depois, mais na frente, depois que ele tem um encontro com esse jovem rico,
Os discípulos, então, ficaram meio assim, e o Senhor diz o seguinte, ó, como é difícil um rico entrar no reino do céu. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, e é uma agulha mesmo, de verdade, não é uma casinha pequena que o camelo passa com dificuldade. É uma agulha mesmo, porque a metáfora é impossível. Os discípulos ficaram desanimados, mas como? Porque na cabeça dos discípulos, a riqueza era símbolo da bênção de Deus. E a Bíblia não diz isso. E Jesus então disse para eles, para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus pode quebrantar um rico, orgulhoso, pode. Mas a lição que o Senhor está mostrando é que para entrar no reino de Deus, você não pode ser orgulhoso. Você não pode confiar nas suas riquezas. Você também não pode confiar na sua teologia. Talvez você é presbiteriano e você acha porque você tem uma boa teologia, foi criado na igreja desde pequeno, você está salvo. Isso não garante a sua salvação. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Então, somente em Jesus. E você não pode confiar em nada que não seja o Senhor Jesus Cristo. A salvação é somente através de Cristo. Então você não pode confiar porque o seu pai é presbítero, porque o seu pai é pastor. Você não pode confiar porque você foi batizado na infância, o batismo não salva. A salvação é através de Cristo. Só que quando alguém, ele realmente entende isso, ele é destituído de qualquer autojustificação. É dependência total. O que acontece com a criança se o pai a deixar? Ela vai morrer. Ela depende do pai para comer, ela depende do pai para vestir, ela depende do pai, conforme o tamanho da criança, para tomar banho. Depende 100%. Se você deixar o seu filho sozinho, sem nada, ele vai morrer. Ele depende de você. E a criança é usada nessa passagem como uma ilustração, porque o reino de Deus é daqueles que dependem totalmente de Deus, que se destituem de qualquer tipo de orgulho, força, religiosidade, obras, nada disso. Se você confia na sua religião, nas suas boas obras, porque você ajuda fulano de tal, ajuda cicrano, se você confia em qualquer coisa que não seja Cristo, você não está salvo. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Você tem que confiar nele e descansar nele. Nós lemos aqui durante a Santa Ceia o texto de João. Não é para pecar. Mas se eu pecar, eu ainda tenho esperança. Mas não é também porque eu confessei o pecado. Porque se eu confessasse o meu pecado e não tivesse alguém que tivesse pago por esse pecado, a minha confissão não teria valor nenhum. Eu tenho esperança porque eu tenho um advogado, mas esse advogado vai dizer, com argumentos, eu paguei por todos os pecados dele. Esse advogado, ele tem argumento, porque ele fez tudo o que precisava ser feito. E esse advogado também pode dizer, ele crê em mim, porque a salvação é pela fé. Essa é a única coisa que você tem, a sua fé em Cristo Jesus. A única coisa que uma criança tem é o seu pai, é a sua mãe. Sem eles estão perdidos e sem esperança nesse mundo. Um outro detalhe importante nesse texto, porque, novamente, eu quero que você pense o seguinte, por que Jesus abençoou essas crianças? Se criança é pecadora, eu acabei de dizer que criança é pecadora. A única forma de Jesus ter abençoado essas crianças é porque elas estavam debaixo da bênção de Cristo. Jesus não abençoa nada que esteja fora da bênção de Cristo. Porque o versículo 16 diz, então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. O tratamento de Jesus com criança é diferente.
Elas são pecadoras, isso é fato. Precisa ser lavado no sangue do Cordeiro, isso é fato. Mas as crianças não pecam como nós. Não faça confusão. Porque elas não têm a consciência que você tem. Elas não têm. E a Bíblia mostra isso. Várias vezes. Por exemplo, no Antigo Testamento, há relatórios de que os países, as nações pagãs ao redor de Israel, algumas delas sacrificavam bebês ao deus Moloque. As crianças eram queimadas, vivas. E o Senhor então usa o profeta Jeremias para advertir. E ele pega e diz: são sangue inocente. Mas como são sangue inocente? Elas não são pecadoras? São, mas elas não estão morrendo ali porque elas cometeram algum pecado consciente. Mas alguém, conduzido por Satanás, fez algo tão cruel e mal com aquelas crianças. E o Senhor diz que vai culpar aquelas pessoas pelo sangue delas. Lá em Nínive, depois que João Batista prega, e o texto diz que a nação toda se quebranta, se arrepende. Depois que Jonas traz aquela mensagem rápida e poderosa, e tantas pessoas são salvas ali, aí o Senhor fala o seguinte, porque estava lá chateado, né? Porque o povo se converteu. Ele diz: olha, você não tem pena de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e direita? Os comentaristas vão dizer que o Senhor está falando de criança, porque a cidade de Nínive era uma cidade grande, que tinha mais de 600.000 pessoas. E só a criança que não tem condição de discernir o certo e o errado. E aquelas crianças também foram salvas ali pelo Senhor. O Senhor tem um plano especial para as crianças. E Ele tem um cuidado especial para as crianças. Um outro detalhe: quando o Evangelho de Marcos foi escrito, os primeiros leitores do Evangelho de Marcos não foram judeus. Os primeiros leitores do Evangelho de Marcos foram gentios, povo que não fazia parte da comunidade judaica. E esse povo está lendo, então, ouvindo o Senhor dizer: não embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Porque dos tais é o reino de Deus. Isso aqui para mim me dá muita esperança. Porque eu fico imaginando esse povo esquerdista que aprova aborto de criança. E você já imaginou quantas crianças morrem diariamente por causa que são abortadas? Ou será que nós estamos igual os esquerdistas? Porque nunca viu a criancinha, você não está nem aí. Mas me dá esperança quando eu imagino que Deus só deixa morrer aquelas que Ele escolheu, que serão lavadas no sangue do Cordeiro e estarão com Ele. Lembra de Davi? Davi pecou, e por causa do seu pecado, Deus disse que o seu filho morreria. Davi passou a semana toda orando e jejuando, pedindo que Deus salvasse, no sentido de Deus não deixasse o seu filho morrer. Mas no final da semana, o filho morreu. E quando Davi soube que a criança tinha falecido, ao invés de ele entrar em desespero, o que ele fez? Ele tomou um banho e foi se alimentar. E os seus servos, que ficaram até com vergonha e com medo de contar para ele essa tragédia, foram interrogar: mas o senhor estava chorando, usando roupa de pano de saco, cinza na cabeça, e por que agora o senhor está se alimentando? Ele disse: porque foi da vontade de Deus que ela fosse, mas eu preciso me cuidar para que eu possa encontrá-la de novo. Davi tinha uma convicção que ele ainda ia encontrá-la novamente um dia.
Encontrar onde? No céu. No céu. Você imaginou uma criança abortada? Porque o argumento de alguns é que Deus escolhe umas e outras não. Isso não entra na minha cabeça. Alguém vai dizer, mas você também não pode dizer que todos que morreram são eleitos. Sim, você também não pode dizer que não são. Então prova para mim que não são. Eu não posso provar que todas são, mas que há indícios, há. E um deles é o próprio caráter de Deus. Porque as pessoas vão saber porque estão no inferno. Ou porque rejeitaram a revelação especial ou a revelação natural. É o que diz Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Que aquilo que se pode conhecer de Deus é revelado. Mas as pessoas ignoram. Mas quem que ignora? Quem tem condição de ignorar. Quem tem condição de ignorar. E as pessoas vão saber porque estão no inferno. Mesmo quem não ouviu a pregação do Evangelho. Porque elas não ignoraram a mensagem da cruz, mas ignoraram a revelação natural. Não estou dizendo aqui que quem não ouviu o Evangelho, por isso vai para o céu. Não, porque a Bíblia diz que aquilo que se pode conhecer é revelado. A revelação natural não pode salvar, mas ela pode condenar. Porque ela mostra que existe um Criador. E por isso são indesculpáveis aqueles que conseguem perceber pela criação, pela revelação natural, que existe um Criador e mesmo assim o rejeitam. São indesculpáveis. Não é o caso das crianças. Mas, quando cresce, muda. Quando elas têm condições de refletir a realidade, elas assumem uma certa responsabilidade. Mas eu volto a repetir, não é porque elas são boazinhas, não é porque elas não têm pecado. Só estou dizendo que é possível que elas vão para o céu, porque Cristo as escolheu para. E é o sangue de Jesus que tem que lavar, porque ninguém entra lá sem os méritos do nosso Redentor. Ninguém entra lá sem os méritos do nosso Redentor. A Confissão de Fé de Westminster, ela faz uma declaração, mas isso não fica claro. Isso fez com que a Igreja Presbiteriana do Norte, nos Estados Unidos, dissesse o seguinte, em referência ao capítulo 10, seção 3, ela diz o seguinte: não se deve pensar, por causa da linguagem ali empregada, que os que morrem na infância se percam. Cremos que todos esses estão incluídos na eleição da graça e são regenerados e salvos por Cristo, mediante o Espírito que opera quando e onde e como quer. Então, esse não é um entendimento isolado. Isso é um entendimento mais amplo das Escrituras. E Jesus disse, delas é o reino dos céus. Mas concluindo, meus irmãos, 3 coisas para a gente relembrar do que eu falei aqui hoje. Primeira coisa, Deus tem um plano para as crianças. E os pais são responsáveis nesse processo. Nós temos muita criança na igreja. Muitos pais jovens nessa igreja. Algumas estão grávidas. Deus tem um plano e você é responsável. Saiba disso. Você é responsável por cuidar do seu filho, mas não só cuidar dele como pai e mãe, mas de cuidar da vida espiritual dele, de levá-lo até Jesus. Ore por seu filho desde pequeno. Ore por ele. Converse com ele sobre Cristo. Leia as Escrituras com ele. Ore por ele. A minha oração para os meus filhos é que eles deem prova de Jesus é o Senhor da vida deles. Que eles não venham para a igreja só porque o pai deles é pastor. Porque isso não salva eles. E que eles possam testemunhar que Jesus é o Deus deles. E que eles amem o Senhor Deus. E pai e mãe, vocês têm responsabilidade quanto a isso. Se esforcem. Não tem ninguém que você deve evangelizar e lutar mais pela salvação do que os seus filhos. Ninguém. O primeiro lugar, o seu primeiro campo missionário é a sua casa. É o seu primeiro campo missionário. A primeira pessoa que você deve orar pela salvação são seus filhos.
Esse é o seu primeiro campo missionário. Segunda coisa, Jesus disse que o reino é delas. Não perca isso da sua mente. O reino é delas. E diga isso para elas. Elas precisam saber que Deus tem um plano na vida delas. Isso traz esperança, isso traz alegria, isso motiva você. O reino é delas também. Terceira coisa, o reino só é nosso se nós formos tão dependentes de Cristo quanto nossas crianças são de nós. Não confie em nada que não seja Cristo. Não dependa de nada que não seja o Senhor Jesus. Nada, nada, nada. Só Cristo. E se você depender de qualquer outra coisa, não tem esperança para você. Você precisa de Cristo e depender dele. E dependa dele. E tão somente dele. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai amado, nós colocamos diante do Senhor, destituídos, ó Deus, de qualquer mérito, reconhecendo, ó Deus, que tudo que nós temos depende de Cristo, somente dele. Sabemos que não é por causa da nossa força, sabemos que não é por causa da nossa igreja, é por causa do Senhor Jesus, que morreu na cruz e pagou por todos os nossos pecados. Muito bom saber, ó Deus,